Olá, tudo bem? Mais um videozinho meu aqui, hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre se existem muitos deuses, se é um Deus só, ou até se existem muitos Jesuses, Jesus no plural, sei lá como é que é plural de Jesus, se é que existe. Eu queria pensar com você o seguinte: você que é de alguma religião, você que frequenta, tem alguma crença em Deus, seja lá de que religião for, queria que você pensasse comigo. Por exemplo, o Deus judeu. O Deus judeu é um Deus tribal, ou um Deus nacional da nação de Israel. Você vai ver que o Deus judeu, conforme descrito lá no Velho Testamento, tem horas que ele é muito feroz, que é muito violento, Ele fala, por exemplo, se você ler as maldições lá no final de Deuteronômio, se eu não me engano, a partir do capítulo 28, fala que se você não seguir, se você não andar de acordo com a lei dele, você vai ter a sua cidade sitiada, vai ser feito um cerco, que você vai começar a passar tanta fome, que você vai pegar seu próprio filho e vai cozinhar esse filho para você comer. Isso em decorrência de uma maldição proferida por esse Deus se você não for fiel. Ele manda, por exemplo, não que ele mande, mas por exemplo, Jefté, ele matou a filha dele em sacrifício a Deus. E ainda que isso não seja autorizado na Bíblia, mas não houve ninguém que contradissesse, que dissesse, não, você não vai fazer isso. É proibido matar uma pessoa em sacrifício a Deus. Não houve nenhuma restrição, ainda que não seja recomendado, isso é muito claro. Não vamos confundir uma ordem para fazer alguma coisa com um silêncio em relação a outra coisa, são coisas diferentes. Mas ocorre realmente, ele mata a própria filha dele em sacrifício a Deus e parece que foi aceito, porque ele não é condenado por esse tipo de atitude. E uma série de coisas que você vai vendo no Velho Testamento sobre Deus, que vai ser diferente, por exemplo, do Deus cristão. Porque o Deus cristão, apresentado por Jesus e pelos apóstolos, mas principalmente por Jesus, é claro, ele é o fundador do cristianismo. Talvez ele não tenha tido a intenção de fundar o cristianismo, mas ele se tornou o fundador do cristianismo. É um Deus pacífico, benigno, amoroso, que fala para dar a outra face, que fala para perdoar, que pega, por exemplo, um cara que não é sequer da sua religião, que é um samaritano. O samaritano seria assim uma dissidência do judaísmo e era considerado um lixo pelos judeus. E Jesus, mesmo sendo judeu, pega o samaritano e usa como exemplo, do melhor exemplo do amor e da atitude cristã que se espera de uma pessoa. Quer dizer, é um Deus, inclusive, que pega o outro, que pensa diferente de mim, que age diferente de mim, mas que consegue olhar nele uma bondade e uma excelência de caráter que Jesus queria que seus seguidores tivessem. Quer dizer, você vê, enquanto o Deus judeu, ele amaldiçoa o seu povo quando erra, e é assim, ele é o Deus do povo judeu, fica bem claro isso. Já o Deus de Jesus é um Deus que é aberto, que olha, até mesmo aquele que é excluído, uma atitude boa, uma atitude louvável a ser seguida, e usa como exemplo. Se você pensar no Deus islâmico, no Deus Alá, esse Deus Alá, ele olha para Jesus, não, Jesus é um cara muito bom, mas foi só um cara normal. Já no cristianismo, Jesus é Deus. No islamismo, Jesus é um profeta, sendo que o maior profeta de todos foi Maomé, Mohammed, e o livro sagrado que tem a perfeição contida em si é o Corão, não é a Bíblia. Então você olha que são três visões de Deus diferentes. Ainda que a gente fale num Deus único, o Deus judeu com certeza não pode ser o Deus cristão, porque eles são muito diferentes, e muito menos o Deus Alá, porque já é totalmente diferente. O cerne do cristianismo é Jesus, o cerne do islamismo é o Corão e é Maomé. Então existem diferenças aí que dá a entender, poxa, são deuses diferentes. Vamos olhar dentro do próprio cristianismo, que é o que mais nos interessa, ainda mais aqui no Brasil. Você tem um Deus católico, pregado pela Igreja Católica, um Jesus pregado pela Igreja Católica. Na Igreja Católica, a salvação vem inclusive pela Igreja, pelo ministério da Igreja. Ela não é só de Jesus, é uma salvação que é espalhada, é de Jesus, mas é espalhada e dada a todos, desde que você entre e siga os conselhos da Igreja Católica. Por exemplo, na Igreja Católica, o Papa é o sumo pontífice, é a ligação entre a Igreja, entre o homem e Deus, se dá através do Papa. E a comunicação de Deus ao homem se dá através do Papa. Tanto que existe, em questões de fé, a infalibilidade papal. Quer dizer, o Papa nunca falha em questões de fé. Uma coisa que, se você olhar para os protestantes,
Foi até motivo de cisão. A igreja ali se dividiu, porque os protestantes não concordavam com isso. O lema dos protestantes era sola escritura, só a escritura. Só a Bíblia é sagrada. A Bíblia é a única regra de fé a ser seguida e a igreja deve obedecer à Bíblia. A igreja não cria regras. A igreja tem que obedecer à Bíblia, tem que seguir a Bíblia. O único caminho de salvação para o homem é Jesus Cristo. Você vê que há uma diferença entre os ditames católicos e os protestantes, né? Existe uma diferença desses deuses. Por exemplo, na igreja católica, a cabeça é Cristo, mas é considerado o pescoço, é até uma ilustração que eles fazem, é Maria, e o corpo é a igreja. Então tem a intermediação de Maria que os protestantes rejeitam absolutamente. Não falam mal de Maria, os protestantes, mas também não a veneram dessa forma, ela não é da mesma forma. Então você vê que tem uma diferença entre o Deus e o Jesus católico e o protestante. Por exemplo, dentro das igrejas protestantes, você tem a igreja Mórmon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundador Joseph Smith, lá pelos idos de 1800. Nessa igreja, a verdadeira verdade não é redundância, mas a verdade é o quê? É o livro de Mórmon, são Doutrinas e Convênios, que é outro livro deles, Pérola de Grande Valor, que é outro livro deles. Esses são os livros sagrados junto com a Bíblia. Coisa que, por exemplo, os católicos e protestantes não veem dessa forma. Deus, para eles, veio de um planeta chamado Colobe, e se nós aqui seguirmos certinho, né, o que é ensinado ali em Doutrinas e Convênios, em livro de Mórmon, na Bíblia, certinho, você, depois que morrer, você poderá também se tornar um Deus e será autorizado a criar seu próprio universo onde você vai ser Deus. Visão não partilhada em hipótese alguma pela Igreja Católica ou pela Protestante. E na Testemunha de Jeová? Como é que é o Deus de Jesus da Testemunha de Jeová? Por exemplo, Jesus, para todos, a cristandade, ele morreu de braços abertos, crucificado. Para os Testemunhos de Jeová, e isso é fundamental, ele morreu assim, ó, pregado aqui assim, com a mão assim, em cima. E isso é fundamental, para eles faz toda a diferença. Ele é o seguinte, olha, teve um assassinato hoje, como é que o cara morreu? Morreu assim crucificado. Não, lá que se falar, isso é um caso que realmente não importa muito pra gente. Não morreu outro cara ali, como é que ele morreu? Ele morreu com as mãos assim, aqui em cima. Vamos lá que isso é um crime gravíssimo, nós temos que resolver esse problema. Para eles isso é fundamental. E para o resto da cristandade não. A gente vai vendo que dentro da cristandade começam a existir muitos deuses diferentes e muitos Jesus diferentes, porque cada um para eles tem uma visão diferente. A igreja evangélica, que não é a mesma que a protestante. A igreja protestante, ela vem seguindo aquela tradição. A igreja evangélica vem seguindo a tradição protestante, mas ela não é a igreja protestante. A igreja protestante são as igrejas históricas. Presbiteriana, congregacional, batista, metodista, né? São igrejas que a gente considera como históricas dentro do protestantismo. Né? Os evangélicos é um movimento que surge a partir de mais ou menos a década de 70, né? 1970, que tem como base o fundamentalismo cristão. A Bíblia, o que está escrito na Bíblia, encerrou o assunto. Até eu me lembro de um caso, um pastor amigo meu me contando, um membro da igreja dele leu lá em Gênesis, quando Ló deixa Sodoma e Gomorra e vai, né, caminhando, foi dada uma ordem seguinte, não olhe para trás. Deus falou, não olhe para trás para ver a destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olha, vira uma estátua de sal e diz na Bíblia, e a estátua de sal está lá até hoje. É claro que se fala isso da época em que a Bíblia foi escrita. E esse é o exemplo do fundamentalismo, né, um pouquinho de ignorância, é verdade, evangélico, que é o seguinte, o cara leu lá que a estátua de sal estava lá até hoje e falou com esse amigo meu pastor, a estátua de sal está lá até hoje, é só ir lá e ver, poxa, não sei porque o pessoal duvida da Bíblia. É claro que não está, é claro que já passou, mas esse é um exemplozinho das pessoas mais humildes como entendem a Bíblia e de até alguns teólogos, né, evangélicos como eles entendem a Bíblia. Por exemplo, eu já peguei a Bíblia de estudo pentecostal e estava escrito lá sobre o vinho, que na verdade o vinho, a água que Jesus transformou em vinho, não era vinho, era suco de uva porque não tinha álcool. Uma coisa que um pouquinho de estudo você vê que é ridículo. Se foi chamado de vinho na Bíblia é porque é vinho, e vinho contém álcool. E se era o melhor vinho que tinha, é óbvio que aquele vinho tinha álcool. Mas aí os evangélicos, né, principalmente os mais radicais, como acham que o beber vinho, álcool é pecado, então eles acham impossível Jesus ter transformado mais de 500 litros de água em vinho. Então eles já distorcem aí. E quem é o Deus dos evangélicos? É um Deus que te fez o seguinte, você vai ser cabeça e não cauda. Eu vou pisar nos meus inimigos e estraçalhar, a espada do Senhor vai cortar os meus inimigos e o sangue vai ficar espalhado. É uma postura muito agressiva. E é uma postura totalmente judaica, judaizante no sentido da religião judaica. O que era a religião judaica? A religião judaica é o seguinte, um povo, vem Abraão,
E ele quer, não é ninguém, é uma família. Ele tem um clã. Então Deus escolhe aquele clã para levantar uma nação. De uma família, de um pequeno conjunto de famílias, ele vai ser uma nação. O que de fato ocorre. E para que Israel se tornasse assim uma nação poderosa, ele teve que guerrear, teve que invadir territórios, teve que matar inimigos, teve que subjugar povos. Não é verdade? Esse é o Deus de Israel, que era um Deus altamente desejável. Quem é que, por exemplo, eu preciso começar uma nação, eu preciso ser alguém no mundo. Quem é que vai querer dar outra face? Não, eu vou conquistar, eu estou indo para a guerra para conquistar. Esse é o Deus de Israel. E é o Deus que a igreja evangélica adotou. É um Deus do dízimo, que quanto mais você dá para ele em dinheiro, mais ele te retorna em dinheiro. Porque é o Deus judaico, são promessas para o povo judaico. E a grande celeuma, a grande disputa no Novo Testamento é: a igreja é uma seita judaica ou a igreja é uma coisa nova? Paulo defende claramente, olha, o Velho Testamento, as escrituras do Velho Testamento serviram para a gente estudar até aqui. A partir de Jesus acabou. Acabou. Tanto que você não vê Paulo falando de dízimo, você não vê Paulo falando de circuncisão. Ele tem uma questão lá de circuncisão em Atos, mas é porque ele ia entrar numa congregação judaica, então ele estava respeitando aquela visão. Mas ele não manda os cristãos se circuncidarem, não manda os cristãos pagarem dízimo, não manda os cristãos guardarem o sábado. Até fala muito claramente que para nós que somos novas criaturas em Cristo, todo dia é um dia santo, não existe um dia separado. A igreja evangélica ela se tornou uma seita judaizante, que foi exatamente contra isso que Paulo lutou na Epístola aos Gálatas. E até se você ver também Tiago, ele também vai falando, se você guardar um item da lei, então você tem que guardar a lei toda. Se você guarda um item da lei e descumpre os outros, você está em pecado severo e grave. O Deus da igreja evangélica é esse, é um Deus judaico. Né? Os adventistas, o Deus da igreja adventista manda guardar o sábado. Né? Bom, dizendo tudo isso, não sei se foi bem claro, que eu estou dando uma viajada aqui na minha cabeça, estou pensando e falando, mas eu vejo o seguinte: cada igreja cristã hoje aderiu a uma visão particular de Deus e diz que essa visão particular de Deus é a certa. Deus é aquilo. Deus é daquele jeito. Deus é um Deus que obedece à regra da igreja evangélica, que obedece à regra da igreja católica, que obedece à regra da igreja mórmon, ou é o Deus que obedece ao Corão, ou é o Deus que obedece à Torá. Deus está assim confinado e ele é obrigado a obedecer àquela regra que os religiosos, na sua visão de Deus, determinaram que é o correto. Olha, eu ouvi de um amigo meu, o Serginho, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Nova Vida. Hoje eu não sei, eu acho que ele está na Igreja Mórmon, tem muito tempo que eu não vejo. Mas ele falava uma coisa bem legal, que existiam 12 tribos em Israel, e cada uma tinha um sotaque diferente devido à região do país que morava, tinha alguns costumes um pouco diferentes, mas todas elas eram tribos de Deus. Eu acredito que a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja mórmon, a testemunha de Jeová, a adventista, o islamismo, o budismo, tudo, são visões que se tem de Deus. São visões que se tem de Deus. Cada um tem a sua visão. Está errado? Não, porque cada um tem uma capacidade de compreensão e entendimento. É claro que a gente sempre tem que caminhar e evoluir. Uma pessoa, quando você faz o primeiro grau, não sei nem mais como é que se chama hoje, você não espera para no primeiro grau, você vai para o segundo. Passou do segundo, você quer fazer a faculdade. E você quer continuar evoluindo, fazendo curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, qualquer coisa. Então você tem que evoluir. Não existe problema de você ter essa visão, isso não é pecado. Cada pessoa tem a sua limitação e a sua capacidade de compreensão. O errado é achar que a minha visão é a única certa que todo mundo tem que acompanhar. Isso é errado. E principalmente querer impor a força. Debate, discutir, falar. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, não ouve. Mas impor a força é que é errado. Dizer que o Deus do outro é o diabo, dizer que o Deus da igreja de Testemunha de Jeová, do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová é o diabo, dizer que o Deus da igreja católica é o diabo, dizer que o Deus da igreja evangélica é o diabo, puxa, olha, eu acho que chega até a passar perto, não é o caso, mas passa perto da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é não reconhecer a mão soberana de Deus sobre todo mundo. Então não tem problema você ter a sua visão. O errado é você dizer que é a única certa e o resto está todo mundo errado. O movimento pentecostal começou, acho que por volta de 1920, 1919, é conhecido moderno, né? O movimento pentecostal moderno, é conhecido como o Avivamento Azul, da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O que aconteceu? As pessoas começaram a ser usadas pelo Espírito Santo, falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, profecia, visão, curas. Começou ali. Muitas outras igrejas olharam aquilo e acharam como um movimento do diabo, que era de Satanás, do capeta.
Aqui no Brasil começou a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal altamente repudiado por outras igrejas. Eu me lembro nos anos 90, um caso que eu conheci, uma igreja batista muito bonita, muito tradicional lá no Rio, um cara simplesmente, um casal que era da igreja batista já há anos, conhecido e respeitado. No meio do culto, o marido começou a falar em línguas, depois a mulher começou a falar em línguas. O culto encerrou, o pastor encerrou o culto, falou, diante disso é melhor nós encerrarmos o culto, cada um vai para a sua casa. E eles foram, depois o pastor chamou e falou, olha, ou vocês falam com isso ou vão para outra igreja. Eles tiveram que sair da igreja, uma igreja batista nos anos 90. Por quê? Porque não aceita essa manifestação espiritual. E aí, o batista, o presbiteriano, o congregacional vai dizer que a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais são do diabo? Porque já houve época que falavam claramente isso, hoje está mais calmo. Entende? E a mentalidade mudou. Entende o que eu quero dizer? Você pode crer em Deus do jeito que você quiser. O que você não pode é dizer que o seu Deus é certo e o do outro é errado. Né? Jesus falou que pela união, pelo amor, pelo aconchego, pelo nosso exemplo de caridade, de amor, de perdão, de solidariedade, é que o mundo reconheceria que Cristo está em nós. Nós hoje temos feito exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Se o meu Deus é assim, o teu é do diabo. Não é? Hoje a gente vive isso. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar ter uma outra mentalidade, vamos tentar nos abraçar, nos amar mais, independente da visão diferente que cada um tem. Se você é testemunho de Jeová, se você é mormon, se você é católico, evangélico, protestante, muçulmano, se você é budista, se você é da religião hindu, vamos respeitar, gente, vamos respeitar. Eu acho muito bonito algo que fala na religião hindu, que tudo que existe aqui, incluindo a nós e o mundo material que você está vendo, é um sonho de Brahma, a alma universal, o espírito universal. E que Deus vai se manifestando em avatares. Né? Por essa visão, Jesus seria um avatar, Buda seria outro, Maomé outro, apesar de eu não conhecer profundamente o islamismo, mas seria mais ou menos isso. Então, na verdade, todos são Deus falando de uma forma que culturas diferentes o possam entender. Às vezes eu escuto muita crítica, mas se Deus é tão sábio, por que ele falou uma coisa que hoje ninguém entende? Ninguém entende porque é burro, porque quer fazer isso. A mensagem de que não dá para entender? Dar outra face, caminhar mais uma milha, não negar aquele que demanda com você, você entregue, tudo bem. Né? É claro que depois ele vai mostrando como é que isso se aplica melhor. Mas quem é que não entende isso? Se é para pegar a espada e cortar a cabeça, todo mundo entende. Se é para pedir perdão, não estou entendendo como é que eu tenho que pedir perdão, como é que é isso? A mensagem é clara. Então Deus vai falando através de mensageiros diferentes, né, a culturas diferentes, para que as pessoas possam entender. Ou será que só o mundo cristão que está salvo? Se dentro do próprio cristianismo, desses quase 2 bilhões de pessoas, existem mais de 5 mil grupos diferentes, a maioria dizendo que é o único certo e que o outro está errado. Não dá. Não dá. Ou a gente abre a cabeça e aceita, e vamos, através da união, mostrar o amor de Cristo em nós, ou a gente... Eu vou ser muito franco, eu não vejo esperança para a raça humana. É isso aí, gente. Até a próxima.